o nazismo. Hoje vamos falar um pouco das suas características e também da sua ideologia. E também do seu personagem principal, que é Adolf Hitler. E que se você está curioso para saber mais sobre essa história, não se preocupe que eu irei ensinar a você. E você já sabe, né? Se você é um fã das histórias feito eu, então venha comigo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Histórias K. E como eu disse a você, vamos falar hoje sobre o nazismo. Mas para falarmos sobre o nazismo, sobre a sua origem, como ele se iniciou na Alemanha, temos que falar das consequências da Primeira Guerra Mundial. E que com a Alemanha saindo perdendo na Primeira Guerra Mundial, ele teve que assinar um tratado que é chamado o Tratado de Versalhes. Que com esse tratado, a Alemanha teve que pagar impostos caríssimos para os países que ganharam a Primeira Guerra, principalmente França e Reino Unido. E que também o seu exército fosse reduzido em média de 100 mil soldados. A derrota da Alemanha, a Alemanha passou por uma humilhação terrível com a derrota. E que também eles entraram num período de crise. E que como os impostos eram altos para pagar aos países, eles não tinham dinheiro o suficiente para pagar. E assim a Alemanha naufragou de vez na crise e que também gerou bastante desemprego na Alemanha. Só que logo após a Alemanha fez uma nova constituição, que é chamada a República de Weimar. Que eu não sei se eu falei certo o nome, mas basta aqui embaixo para você ver. E que essa república estava dando certo. Aos poucos a Alemanha foi se reestruturando. Só que no ano de 1929, com a Grande Depressão dos Estados Unidos, que também pode ser conhecido como a queda da Bolsa de Valores de Nova York, no ano de 1929, a Alemanha naufragou novamente na crise. E que agora vamos falar do personagem principal do nazismo, que é sobre Adolf Hitler. Vamos falar um pouco da sua origem e também da sua chegada na Alemanha. Que como você deve saber, Hitler ele não era alemão, ele era austríaco. E que ele foi para a Alemanha para tentar a sua vida política. E que na Alemanha, Adolf Hitler ele se juntou a um partido, que é chamado do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como o Partido Nazista. Que ele e o partido eles tentaram dar um golpe de Estado na Alemanha, para assim ele se tornar o presidente. Só que esse golpe de Estado não deu nada certo e todos os que estavam envolvidos com esse golpe foram presos. E que Hitler foi condenado na prisão 5 anos. Só que na realidade ele ficou 8 meses. E com esses 8 meses na prisão, Hitler ele teve bastante tempo para escrever um livro que é chamado de Mein Kampf, que em português se traduz para Minha Luta. Ele escreveu a sua ideologia e também as características do nazismo. Que agora é um bom momento para pararmos um pouco a história para falarmos sobre as características e também a ideologia do nazismo. O partido nazista ele tem muitas características, como o totalitarismo e também ele sendo um partido ultranacionalista e que também eles queriam ficar no poder da Alemanha para reerguer novamente a Alemanha. E que de fato aconteceu. Mas calma que vamos falar isso mais pra frente no vídeo. Só que as duas principais do partido nazista é o antissemitismo, que para vocês entenderem melhor, antissemitismo era o ódio que o partido nazista tinha pelos judeus, pois eles acreditavam que os judeus também prejudicavam de certa forma a Alemanha. Por isso os judeus foram tão perseguidos na Segunda Guerra Mundial. E que também o nazismo tinha uma ideologia de racismo. E eles acreditavam que a raça germânica, que também pode ser conhecida como a raça ariana, era a raça superior às outras. E que também com o objetivo de exterminar as outras raças inferiores a eles. E que assim expandiram a raça ariana por todo o planeta. E que agora Hitler, cumprindo os 8 meses na prisão, ele novamente voltou para a política, junto com seu partido, para desta vez ganhar democraticamente, ou seja, ganhar de uma forma legal. Tanto que depois, com a Grande Depressão em 1929, o Partido Nazista, com a sua ideia de uma Alemanha novamente reerguida e unificada, o nazismo era o partido mais conhecido daquela época. Tanto que até ele se candidatou a presidente, só que ele perdendo. E depois ele tentou para ser o chanceler da Alemanha, que para vocês entenderem, chanceler é o segundo maior da Alemanha.
e que de fato ele conseguiu. Só que logo após, o presidente ele morreu de câncer. E assim, Adolf Hitler ele subiu ao cargo. E assim, ele, unindo o chanceler para presidente, ele unificou para se tornar o Führer da Alemanha em 1933. E assim, ele sendo o líder supremo de toda a Alemanha. E que também nesse período começou a ditadura na Alemanha. Também essa fase do seu governo é chamado como o Terceiro Império, que também pode ser chamado como o Terceiro Reich. E que no seu governo, de fato, Hitler, ele conseguiu novamente reerguer a Alemanha, que de pouco a pouco ela foi deixando de ser um país em crise para ser um país com uma potência econômica forte. E que Hitler ele focava bastante, principalmente na infraestrutura e também em armamento bélico. E depois, nessa época, o povo amava Hitler por ele novamente poder reerguer a Alemanha para ser uma das maiores potências naquela época. Só que quem mais se prejudicou com essa ditadura foram os judeus. Que Hitler e o nazismo, com todo o direito de poder da Alemanha, eles criaram campos de concentração para os judeus, para eles virarem escravos e com condições sobre-humanas. E que logo após eles criaram câmaras de gás e que infelizmente eles tiveram um fim nada feliz. E com esses campos de concentração, cerca de 5 a 8 milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás. E com isso, Hitler ele foi um dos maiores assassinos que já tiveram aqui na Terra, e sendo um dos piores ditadores da história. E que ele também foi responsável por, mais uma vez, o mundo entrar em uma guerra. Não era uma guerra qualquer, essa foi a guerra. A guerra que mudou completamente a história do mundo inteiro. Que nessa guerra, cerca de 50 a 85 milhões de pessoas morreram. Que é a mais conhecida Segunda Guerra Mundial. Esse foi o vídeo que hoje eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos que estão chegando a quase 100 inscritos. Para mim, isso é uma conquista muito incrível aqui no canal e que eu agradeço bastante se vocês me ajudarem de coração para chegarmos a essa meta. E meu Instagram vai estar aqui na descrição para você me seguir e também para, se você quiser tirar algumas dúvidas que eu não falei neste vídeo aqui. E que é isso, pessoal. Um abraço para vocês.